E eu abrirei agora no livro do profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 20. Jeremias, capítulo 8, versículo 20, estas palavras tão solenes e tão graves. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Queridos, isso é a respeito do perigo da procrastinação espiritual, do tardar em se voltar ao Senhor Jesus Cristo, do tardar em vir a Ele para o perdão e para a vida eterna. E o título do nosso estudo é simplesmente este, uma pergunta: você já foi salvo? Jeremias é o autor desta carta, ou melhor, desta profecia aqui registrada. Foi escrito por volta do 6º século antes de Jesus Cristo. E nós temos registro histórico sobre o contexto que levou esse profeta a profetizar, guiado pelo Espírito de Deus. Há registros em vários museus. Nós temos as cartas de Laques, no Museu Britânico, na Inglaterra, registros em argila falando sobre a tensão que existia em Jerusalém, Israel, antes da vinda do exército babilônico e da sua destruição. Isso pode ser visto em toda parte. Mas aqui está o profeta Jeremias, chamado por Deus na sua juventude como servo de Deus, para falar a vontade de Deus, para pregar o arrependimento, o retorno do povo de Deus ao seu Deus, em Judá, no sul de Israel, que apesar da sua pregação por tanto tempo, encontrou um povo, uma audiência dura, cega, de pescoço duro, que não se arrependeria dos seus pecados, que não ouviria a voz do Senhor. E o julgamento de Deus é registrado nessas palavras, que foram escritas aqui por volta do ano 605, sobre a vinda do exército babilônico, e a destruição e o cumprimento da promessa, ou melhor, da advertência do Senhor Deus a um povo irrepreensível, um povo duro, um povo difícil. O profeta Jeremias, ele prega então, antes desse grande julgamento, e aqui nós temos as suas palavras. Ele vê a aproximação do julgamento de Deus contra o seu povo, e de coração pesado e pesoroso, ele se coloca no local do seu povo, no lugar daquelas pessoas a que ele amava também. Ele fala na sua tristeza ao seu povo com essas palavras tão profundas. No versículo 20: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Nós não estamos salvos, não estamos libertos. Ali estava o exército babilônico, próximo. Ele sentiu um perigo da vida daquele povo, pressentiram o julgamento de Deus. No entanto, continuaram e permaneceram na sua idolatria, na sua desobediência, adorando imagens de barro e de pedras preciosas, longe de Deus, desprezando o seu Criador e o Senhor que o trouxe para aquela terra, que lhes deu os mandamentos, entregue à cobiça, entregue à mentira, distantes do Senhor. Por que nós estamos lidando com esse tema? Talvez você pergunte. Você diz, isso aconteceu há milhares de anos atrás, há séculos atrás. Ah, sim, realmente. Mas isso está registrado na Bíblia, na palavra de Deus, e foi colocado aqui por Deus, na sua palavra, para o nosso ensino hoje, para o ensino de homens e mulheres do século 21. Porque aqui, nessa narrativa, há retratos da natureza humana, da mentalidade humana. São paralelos tremendos e reais da minha, da sua natureza em relação ao nosso Criador. É por isso que isso foi registrado e preservado ao longo dos séculos aqui. O profeta Jeremias lança contra aquele povo 3 acusações solenes, então levanta 3 lamentações por causa da atitude daquele povo. Nós temos uma acusação feita a respeito da rejeição daquele povo em ouvir a palavra de Deus. Eles desprezavam os mandamentos de Deus. Veja o versículo 5 ao versículo 7 do capítulo 8. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Ele levanta uma segunda acusação contra aquele povo, contra os representantes daquele povo, os sacerdotes, os escribas, que deveriam representar a Deus diante do povo e a palavra de Deus diante do povo, mas que eram homens mentirosos. Veja o versículo 8 ao versículo 11. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles. E então, depois disso, ele os acusa
de se recusarem a se arrependerem de seus pecados e se voltarem a Deus depois de tantas advertências, de tanta paciência da parte de Deus. E nós temos o versículo 6 mais uma vez dizendo: eu escutei e ouvi, não falam que é reto ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que fiz, cada um se desvia pelo seu caminho. Então ele levanta, depois de ver a situação trágica, a tragédia, a consequência de tamanha rebeldia e desobediência, o vingamento de Deus. Ele levanta 3 lamentações profundas pelo seu povo. O coração do profeta estava ferido, ele sabia que a condenação viria, estava próxima, e que eles não precisavam ser condenados, porque o perdão e a misericórdia de Deus estava pronta e acessível. Deus estava disponível. Ouça essas palavras no versículo 18: oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis que a voz do clamor da filha do meu povo. Segunda parte: não está nela o seu rei, porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas. Uma lamentação por saber que diante deles havia a oportunidade de arrependimento, de um Deus amável e cheio de misericórdia, que não se alegra com a morte do pecador. Então ele lamenta a desolação e a destruição da terra, de Canaã e de Jerusalém, do templo, no versículo 13, e no versículo 22, certamente os apanharei, diz o Senhor, já não há uva na vide, nem figos na figueira, até a folha cair, o que lhe dei passará deles. No versículo 22, estas palavras: porque porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico, porque pois não se realizou a cura da filha do meu povo. Ele lamentava que depois de tantas advertências, de tantas instâncias, de tantas provas do amor e da paciência de Deus, de tantos chamados a retornar ao seu Senhor, eles tivessem perdido tantas oportunidades de arrependerem-se, de serem salvos. Eles ainda estavam condenados. Então nós temos essas palavras: depois de tantas oportunidades perdidas, passou-se a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Vivendo em pecados diversos, desprezando os mandamentos de Deus, contra as promessas de Deus, vendido a ídolos de todos os tipos. O povo estava adorando ídolos dos povos vizinhos, falsos deuses representados em imagens de escultura, em mosaicos, em pinturas, coisas irreais. Mas por que a atração dos ídolos? Porque o povo de Judá e de Israel, por séculos após séculos, era sempre levado de volta à idolatria dos povos em volta. Porque eles não permaneciam Deus. Por que ídolos? Por que adorando? Qual a atração disso? Bem, a atração de um ídolo é muito simples para o povo judeu, por causa da liberdade moral que um falso Deus oferece. A liberdade moral, aqueles deuses pagãos não possuíam uma vontade moral, nem 10 mandamentos que lhes proibissem coisas, ou que lhes determinassem o caminho. Não haviam padrões morais. Por isso a opção de um outro Deus, o meu Deus. Oh, nós precisamos desses deuses, eles diziam, que nos permitam fazer o que nós queremos, que nos permitam viver da maneira que nós desejamos viver. Não um Deus que conhece o nosso coração e que nos diz que nós devemos nos arrepender, nos voltar a Ele e o buscar e nos entregar e viver segundo a sua direção, sermos governados por suas leis. Liberdade moral. E aqui está algo que havia nesses deuses também, porque eles poderiam oferecer uma oferta de sacrifício ou alguma oferenda àqueles deuses falsos, e eles fariam prósperos, e eles dariam saúde, uma boa colheita. Essa era a mentalidade. Um Deus que não exige nada de mim e um Deus que me faz próximo. Aí está a atração dos ídolos. Esse é o primeiro retrato de cada um de nós na palavra de Deus. Aqui está o nosso retrato, porque assim somos nós em nossa sociedade, idólatras, todos idólatras. A nossa vida tem sido marcada pela adoração de coisas fúteis, pela busca por prazeres passageiros, por outros deuses. Tudo que importa é ganhar e adquirir e experimentar, patamar social, porque minha carreira, prazeres diversos. Para que um Deus? Se eu tenho que ter uma religião, se eu preciso ter uma religião, que me seja uma religião que me dê uma liberdade moral. Eu quero um Deus que não faça muito caso do meu estilo de vida. Eu quero um Deus que não se importe com o meu pecado, que não seja santo no final das contas, que eu possa controlar e que no final das contas me aceitará no seu céu. Assim eu quero uma religião como essa, uma religião fácil, uma religião agradável. Esse é o nosso país, o Brasil.
o país de pessoas que dizem crer em Deus, mas que vivem de segunda a segunda como se Deus não existisse. Ateus práticos, idólatras em toda parte. Esses somos nós. Eu quero uma religião que me permita a ganância, que me permita a mentira e a imoralidade, e ainda assim me prometa um lugar garantido no céu. Se eu seguir as suas liturgias, se no final do carnaval eu simplesmente passar por um ritual, uma liturgia, e receber um pouquinho de cinza no meu rosto, eu posso viver em pecado e ter um Deus santo ao mesmo tempo. Me serve essa religião, me serve este Deus. Eu quero uma religião fácil, um caminho fácil, um Deus fraco que eu possa vencer com meus argumentos, um Deus com quem eu possa lidar, uma imagem da verdade. Essa é a atração dos ídolos. É por isso que há tanta idolatria em nosso meio. Tudo bem ter um evangelho, mas eu quero um evangelho que me faça próspero e rico nesta vida somente. Que não espere de mim nada mais do que uma oferta material em troca de riqueza. Esse é o evangelho que eu quero. Essa é a alternativa que eu desejo, um evangelho que pregue um Deus que resolva coisas para mim hoje, um gênio da lâmpada que eu posso controlar e somente me acessar a Ele, eu ter a Ele quando eu precisar, mas quando eu não precisar eu ponho de lado. Esse é o evangelho que muitos querem hoje. Deus que não me importune com arrependimento e com submissão. Um evangelho que me deixe viver como eu quero e dirigir a minha própria vida. Eu não quero um Deus que se ire contra o pecado, que exija arrependimento. Um Deus que me diz que só há um caminho para a vida eterna, que a porta é estreita, que eu preciso ouvir a Ele para o arrependimento e para a salvação. Essa é a atração dos ídolos. Essa era a atração dos ídolos para o povo judeu. E essa é a atração dos ídolos para nós hoje ainda. Essa era a condição daquelas pessoas. E essa é a condição ainda de milhões de pessoas em nosso país. Será que é esse você retratado aqui? Um idólatra? Uma pessoa que imagina conhecer a Deus, mas tudo que há de Deus em tua mente são superstições e ideias que não provêm da palavra de Deus. Mas eles estavam em grande perigo, aqueles homens e mulheres de Jerusalém. Porque Deus não se deixa zombar, a palavra diz, e o profeta declarou por tantas vezes. E apesar da sua longanimidade, da sua paciência, ele possui um limite estabelecido. E o castigo de Deus contra aquele povo já se acelerava, já estava próximo. Eles já ouviam os rumores do exército babilônico que se preparava para vir atacar Israel e tomar conta daquele povo e os levar como escravo. Isso fora profetizado por Jeremias. Isso fora reiteradamente profetizado por Jeremias, e eles taparam seus ouvidos tantas e tantas vezes. Como é que aquele povo, conhecendo a sua própria história, a intervenção de Deus no passado com disciplina, tendo-os lançado para longe dele tantas vezes e os trazido de volta, puderam se deixar enganar e imaginar que Deus não haveria de cumprir aquilo que ele prometeu cumprir? Bem, a resposta é que os líderes do povo judeu, aqueles que deveriam representar a Deus diante do seu povo, os convenceram de que nada haveria de acontecer, de que tudo estaria bem. E eles argumentavam dizendo que os babilônios, os caldeus, um povo tão grande, vivendo numa distância tão grande, jamais se importarão de deixar a sua terra para cruzar esse deserto, esses rios e vir aqui a um povo tão pequeno como nós. Eles não vão se importar conosco, não. Mas a história nos mostra que os babilônios estavam engolindo povos em toda parte, que logo eles deveriam chegar ao povo judeu. E então eles foram tomados de surpresa ao ouvir o som dos cavalos distante, ao ver a fumaça das colheitas sendo queimadas e os soldados babilônios se aproximando em toda parte. Eles desprezaram centenas de advertências e foram tomados de surpresa quando aquele povo terrível chegou a cercar aquela cidade de Jerusalém e a derrubar e queimar seus muros. Mas quantas vezes nós somos assim também? Deixe-me te perguntar, quantas vezes você já ouviu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? 10, 100 vezes, 500 vezes? Quantas vezes a tua consciência e a tua alma foram advertidas pelo Espírito de Deus ao ouvir o Evangelho de Deus e você simplesmente empurrou para o lado? Será que é você aqui retratado nessa situação de perigo? Quantas vezes você empurrou as advertências e o chamado de misericórdia de Deus, de vir a Ele, de se prostrar diante dEle, de se entregar completamente, de clamar por vida eterna, e você sentiu a tua necessidade, e você viu que Ele estava te chamando, e você empurrou para o lado mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Você se permitiu imaginar, talvez,
que a morte ainda está longe, que somente chega para outras pessoas e nunca chegará para você, e que na verdade talvez o dia de prestar contas não seja um dia de juízo, e que eu possa viver a minha vida longe de Deus, como se Ele não existisse, mas que mais tarde eu posso buscar a Deus, depois que eu tiver desfrutado isso, depois que eu tiver experimentado isso, depois que eu tiver alcançado aquelas coisas. Ouça a palavra de Deus, ouça essas palavras: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. As palavras de um outro profeta chamado Isaías. No final das contas, talvez você tenha dito a si mesmo: Deus é amor, e Ele está ali de braços abertos o tempo todo, parado, esperando. Eu posso ainda continuar nos meus pecados por mais um tempo, e experimentar aquelas coisas que eu quero experimentar, e um dia eu posso simplesmente voltar a Ele. Ele continuará ali de braços abertos, e no final das contas Deus não trará ninguém ao inferno, porque Ele é um Deus de amor, e eu não sou um criminoso no final das contas. Ouça essas palavras da palavra de Deus que nos adverte: todas as nossas justiças são como trapos de imundícies. Não há nada em nós que possa nos recomendar a Deus, que possa nos trazer de volta a Ele, que seja baseado em nossos méritos próprios. Ouça essa advertência: a morte está mais próxima do que nós imaginamos, e o dia de juízo é algo certo e determinado. Será que esse é você aqui retratado? Será que esse é você que tem desprezado o chamado de Deus na sua palavra tantas e tantas vezes, e você ainda não está salvo? Os líderes do povo judeu conseguiram convencer aquele povo de que se os babilônios viessem, eles estariam bem, porque eles tinham as suas fortificações, o seu grande muro, o seu exército, um reservatório de água construído fora da cidade que canalizava água para dentro. Eles estariam bem, eles tinham alimento suficiente e um pequeno exército para se guardar. Ou quanta tolice! Que se eles viessem, eles poderiam também alugar as forças do exército dos egípcios para nos proteger. De que maneira eles poderiam ser convencidos disso? Os egípcios, que tinham sido derrotados pelos babilônios, e que no passado, quando eles recorreram à ajuda dos egípcios, pagando e alugando seu exército, os egípcios não só tomaram dinheiro, como eles levaram como escravos. De que maneira eles permitiram se enganar desta forma? Quando os babilônios chegaram, com sua tecnologia desenvolvida para a época, tecnologia de guerra, e as suas estratégias, os judeus não duraram nada em Jerusalém. Eles queimaram os muros e destruíram o templo completamente. De que maneira eles se permitiram enganar desta forma? E nós também pensamos como judeus tantas vezes que eu sei o caminho para Deus, que na hora certa eu vou decidir buscá-lo, que quando chegar o momento eu mesmo saberei traçar o meu caminho de volta a Deus. Mas ouça essas palavras: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Queridos, não se deixe iludir e se enganar. Volte-se ao Senhor Jesus Cristo enquanto você pode, enquanto você está vivo, enquanto Ele te chama. Não se deixe enganar dizendo: eu tenho meus bons pontos debaixo da minha manga, e quando chegar no dia do juízo eu vou poder apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei fulano, eu me portei desta maneira. Que eu vou poder argumentar com Deus no dia do julgamento, que eu diria a Ele que a culpa não foi minha dos meus pecados, foi da sociedade, foi do governo, foi do meu vizinho, que quando eu fiz alguma coisa errada eu sabia que eu estava fazendo errado. E você se entregará naquele momento. Saiba que a palavra de Deus nos diz que naquele grande dia, quando a luz deste mundo se apagar para cada um de nós, a luz de um novo mundo se acender e nós deixarmos os nossos corpos para trás, fomos apresentados diante do nosso Criador, não haverá argumento. Toda língua se calará e confessará ao Senhor. A nossa consciência marcada por tantos e tantos pecados nos convencerá. Não haverá debate, não haverá argumento. Será que você se engana, imaginando que por causa de algumas migalhas de boas obras e moralidade você conseguirá um lugar no céu? Será que você tem comprado a mentira de Satanás e o engano, achando que o caminho de vida eterna está baseado em alguns méritos? Você descobrirá talvez naquele dia que Deus é um Deus santo e que Ele sabe tudo a respeito de você e de mim, que mesmo nas boas coisas que um dia nós fizemos na sociedade, neste mundo, todas elas estavam manchadas pelo orgulho e pela vaidade. Ouça essas palavras de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto
não vem de vós, é um dom de Deus. Salvação não é pelas obras, não depende de mim, não depende de você. Pense comigo, eu não me canso de repetir isso desse púlpito. Será que você já parou para pensar quão ilógico é pensar desta maneira? Porque se dependesse de mim para me achegar a Deus e fazer o meu próprio caminho e me reconciliar com Deus, por que Jesus Cristo haveria de ter descido este mundo e sofrido o que Ele sofreu, se nós podemos fazer o nosso próprio caminho para Deus? Não se deixe enganar. Os líderes convenceram aquele povo de que porque eles eram o povo de Deus e porque o templo de Deus estava ali, jamais Deus permitiria que aquele templo fosse destruído, ainda embora eles vivessem longe de Deus, em pecados, desprezando os mandamentos de Deus. Os babilônios incendiaram aquele templo. Será que há alguém aqui nesta noite que se deixa levar pelo mesmo pensamento, imaginando que porque Deus é um Deus de amor, Ele não mandará ninguém para o inferno? Você se esquece que Deus é primeiramente santo e que todos os atributos de Deus, a sua sabedoria, o seu poder, a sua onipotência, são marcados pela santidade, que a santidade é o atributo grandioso de Deus, que reflete todos os seus outros atributos, que o amor de Deus não é apenas o amor de Deus, o amor de Deus é um amor santo, que a justiça de Deus é uma justiça santa, e Deus não pode fechar os seus olhos para os nossos pecados e varrer os nossos pecados para baixo do carpete. Ele deve punir o pecado, Ele haverá de fazer isso. Será que nós temos aprendido um outro evangelho? Ouça essas palavras: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Esta é a minha e a tua condição aos olhos de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Será que você já parou para pensar sobre isso? Que a salvação não é baseada em méritos nossos, mas é algo que Deus dá àqueles que ouvem o seu chamado e retornam a Ele. Veja o versículo 20 mais uma vez, e permita que essas palavras soem em tua alma. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. E nós não estamos salvos. Nessas palavras, queridos, você pode ouvir o clamor dos que morrem, os pesares dos perdidos e as angústias daqueles que perecem. Nós não estamos salvos. Permita que isso reverbere em tua alma. Será que esta é a condição ainda? Tantas e tantas oportunidades desprezadas, tantas e tantas vezes sentado sob o som do Evangelho e empurrando para o lado como se não fosse para você. E a salvação é tão importante. Se você pudesse julgar algo nesta vida pela sua preciosidade, a salvação é a coisa mais preciosa que existe neste mundo. Ter o perdão de teus pecados, ter a reconciliação com Deus, ter a certeza de vida eterna, ser recebido um dia, ao final da tua vida, no céu, com Deus, para sempre. A salvação é algo precioso. Que coisa terrível é saber que há tantas pessoas que poderiam estar tão próximas nesse momento do final de suas vidas, mas já e ainda destinados à condenação eterna. Todos nós nos lembramos, alguns meses atrás, sobre o caso do incêndio de uma boate no sul do Brasil, de um grande número de jovens, de moças e rapazes e adultos deixaram suas casas, saindo para encontrar amigos e uma diversão por algum tempo naquela noite, desejando ir encontrar alguma diversão e voltar para suas casas. Mas onde estão todos eles agora? Eles estão na eternidade. A vida é tão breve, a vida é tão curta. O dia de amanhã não pertence a nós. Nós temos o dia de hoje, o chamado de Deus é para nós hoje. Uma coisa certa, que qualquer decisão que uma pessoa tome é tomada enquanto você está vivo aqui neste local ainda, porque após a morte vem o juízo de Deus e não há como mais tomar uma decisão. Você não pode mudar o seu destino eterno, uma vez que a tua vida neste mundo termine, uma vez que você deixe o teu corpo como alma e se apresente diante do teu Criador. Meu objetivo não é amedrontar ninguém nesta noite, mas se eu puder te amedrontar para que você corra aos braços do Senhor Jesus Cristo, isso seria a melhor coisa que eu poderia fazer nesta noite. Será que você tem sido enganado como o povo judeu, imaginando que aquele dia de prestar contas não chegará para você? Ouça novamente estas palavras: passou a cega e findou o verão, e nós não estamos salvos. A tragédia de ainda não estar salvo. A cega é a colheita, e o verão, que marcavam as estações ou o período do ano do povo judeu, junto com as festas religiosas. A passagem do ano era marcada pelas colheitas. Havia pelo menos 4 períodos de colheitas entre os judeus.
mas o representava, nas palavras do profeta Jeremias, o tempo que havia sido passado, as advertências de Deus, as oportunidades de arrependimento e a dureza do coração daquelas pessoas. Houveram tantas oportunidades. Passou-se o verão, passou-se a primavera, passou-se o inverno, e eles ainda não se encontravam salvos. E quantas oportunidades talvez você tenha perdido? Quantas vezes você já ouviu o chamado do Evangelho? Te pergunto. Momentos e períodos em que você teve um senso real e claro de que você precisava do perdão de Deus, que você permitiu que isso se fosse. Dias e períodos da tua vida em que você viu a tua pecaminosidade e a necessidade da salvação e vida eterna, e o vazio de uma vida vivida sem Deus, e você desejou ter a Cristo, e ainda assim você não veio a Ele. Passou-se a cega, a infância, a primavera da vida talvez já tenha passado para você. Talvez o verão da vida adulta, ou melhor, o outono da vida adulta, já corre de passos largos e você ainda não veio a Jesus Cristo, Senhor. Tantos anos, tantas oportunidades e quem sabe o inverno da velhice já esteja chegando e você ainda não está salvo. Passou-se a cega, findou-se o verão e nós não estamos salvos. Salvação, reconciliação com Deus. É uma questão de entender o problema. Pense sobre isso. Qual é o problema? Eu sou um pecador. Eu tenho quebrado os mandamentos de Deus. Eu tenho roubado de Deus a minha vida, a minha inteligência, a minha saúde, meu tempo e vivido longe dele por tantos e tantos anos. Eu tenho suprimido a minha consciência e seguido em frente em coisas indignas de um ser humano tantas e tantas vezes, e quanta mentira, quanto orgulho há dentro de mim, pecador aos olhos de um Deus santo. Pecados do passado, pecados de hoje, uma montanha de pecados que eu carrego ao longo da minha história para me apresentar diante de Deus, e Deus é santo. Deus não pode fechar os seus olhos aos nossos pecados e simplesmente perdoar. Ele deve punir o pecado e manter a sua lei e manter a sua justiça. Ele não pode simplesmente fechar os seus olhos, e você não pode fugir da presença de Deus. Há um dia de julgamento e você não está preparado talvez para esse dia. Esse é o grande problema. E você e eu não conseguimos de nós mesmos alcançar a solução para esse problema. A salvação das nossas almas, o remédio nós não podemos fazer, e é aqui que entra o Evangelho. O povo judeu não precisava ser destruído, aquele povo não precisava ser lançado para fora daquela terra, experimentar tanta calamidade, porque Deus estava pronto a perdoar. Veja o versículo 22, aqui estão essas palavras do profeta dizendo isso: oh, porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico, porque pois não se realizou a cura da filha do meu povo. Essa é uma alegoria do profeta sobre Gileade, uma região em Israel, onde um balmo precioso de uma árvore é retirado e produzido, um balmo medicinal para a cura de feridas, onde havia pessoas apropriadas, médicos, que poderiam aplicar esse balmo sobre feridas e cuidar do enfermo. E a alegoria é essa: será que Deus não está presente em Israel para salvar? Será que não há bálsamo em Gileade? Será que não há médico em Gileade? Queridos, havia perdão disponível e gratuito, havia oportunidades incontáveis, havia cura para a enfermidade do pecado, e ainda assim eles desprezaram. E o que isso tem a ver com o Evangelho? Talvez você pergunte. Muito simples. Essa é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, o seu sangue é o bálsamo de Gileade, e o médico é o seu Espírito, que aplica os seus méritos na mente e no coração de todo aquele que se volta a Ele. Pense sobre Jesus Cristo, Senhor. Na cruz do Calvário, o Deus eterno se tornando um homem, vivendo aquela vida perfeita, justa e reta que Deus exige de todo homem e mulher, uma vida que nós não temos vivido. Quantos mandamentos temos quebrado? Ele viveu cada um deles sem jamais pecar, e voluntariamente foi à cruz do Calvário, derramando ali o seu sangue como um sacrifício por tantos e tantos pecados, por todo aquele homem, por toda aquela mulher que um dia se voltaria a Ele, quando Jesus Cristo, o Senhor, foi pendurado naquela cruz, e um soldado romano o feriu com uma lança, perfurando os seus rins. Dali verteu o sangue e água. Sangue simbolicamente para o perdão e purificação de pecados, apontando para os sacrifícios do Antigo Testamento, e água para a purificação da mente culpada, da consciência manchada pelo pecado.
Jesus Cristo, esse bálsamo. E é o seu Espírito que aplica esta vida. Ele veio, Ele levou sobre si por você, se você se voltar a Ele, e vier a Ele em arrependimento, e se entregar verdadeiramente, e clamar a Ele por perdão e vida eterna. Ouça essas palavras tão profundas. Será que não há bálsamo em Gileade? Será que não há médico em Gileade? Por que você ainda não foi salvo? Ser salvo é a coisa mais tremenda que o ser humano pode experimentar neste mundo. Não há nada maior, não há uma experiência tão profunda como a salvação. Não há nada mais maravilhoso do que a salvação. Ser salvo é algo tremendo. Ser salvo na vida, a experiência de uma pessoa que se volta ao Jesus Cristo como Senhor, tendo seu caráter transformado, tendo seu pecado perdoado, tendo uma consciência culpada, limpa e transformada. É maravilhoso ser salvo em vida. E é maravilhoso ser salvo na morte. Ouça essas palavras de Davi no Salmo 116. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ainda embora o mundo não note e você seja contado no túmulo como mais um, é precioso a vista de Deus. Quando os seus santos partem dessa terra para se encontrar com Ele, é algo tremendo ser uma pessoa salva na morte, na vida e na eternidade. Saber que ao final da tua vida você se encontrará com o teu Criador e o teu Deus, perdoado, filho de Deus, uma filha de Deus, sendo aceito na glória eterna, sendo recebido nos altos, com a nova natureza, com a mente emancipada, compreendendo tudo como você é compreendido hoje, um lugar onde não há mais pecado nem tentação ao pecado. Ao deixar esse corpo aqui um dia como um crente regenerado, como um homem ou mulher salvo, e entrar na glória de Deus e ser ali recebido por Ele, como maravilhoso é ser salvo, como tremendo é ser salvo. Oh, é maravilhoso ser salvo em vida e experimentar do céu ainda aqui na terra, em comunhão com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, em respostas de oração, o acesso a bens espirituais, a um Deus que ouve e responde a oração. E quando terminar os teus dias também, com um tremendo é, e você ainda não está salvo, e você ainda não veio a Jesus Cristo, Senhor. Se este é o caso, a culpa não é de ninguém mais senão apenas sua. Eu não posso culpar a ninguém por a minha perdição. Se o motorista dirige o seu carro a 100 km por hora na direção de uma ponte, no meio desta estrada, desse caminho, há centenas de informes e placas dizendo a ponte está quebrada, e no meio do caminho, nos laterais, colocam soldados da polícia rodoviária com placas dizendo pare, não vá, não siga em frente, e há placares, letreiros luminosos dizendo a ponte está quebrada. Este homem passa por todos eles com um sorriso amarelo, indo direto para a sua perdição. Ninguém poderá culpar a si mesmo, a não ser ele mesmo. Ele desprezou todos os sinais, ele desprezou todas as advertências, ele desprezou todos os chamados a parar. Ninguém estará no inferno por acidente ou por acaso, mas por uma escolha, mas por ter lançado fora tamanho convite de amor, de vida eterna. Nem ninguém estará no céu por acidente. O que é um crente em Jesus Cristo? O que é um verdadeiro cristão? É um homem, é uma mulher, é um adolescente, é um senhor que um dia encarou a sua necessidade de Cristo Jesus, de perdão, de reconciliação com Deus, e veio a Ele em arrependimento e verdadeira confiança em Jesus Cristo. É uma pessoa que, embora perdida e condenada, reconheceu a sua necessidade de um Salvador e veio a Ele ser um cristão. O que é uma pessoa perdida? O que é uma pessoa condenada no inferno? Senão uma pessoa que rejeitou todos os sinais, todas as advertências, todos os chamados de amor de Deus e terminou os seus dias em um estado ainda de condenação. Se você deseja a Deus agora, encontrar a paz com Deus e o perdão, não permita que esse desejo se arrefeça. Busque a Deus enquanto você ainda pode encontrá-lo. Enquanto o orgulho não toma conta da tua alma, te afasta mais de Deus. Enquanto o amor pelo pecado não te afasta para mais e mais distante de Deus. Busque agora. Enquanto você pode, enquanto você sente, enquanto você vê a tua necessidade, clame a Ele por perdão. Entregue-se a Ele. Venha a Ele como você está. Você não está salvo
Será que é isso você retratado aqui, uma pessoa ainda não salva e transformada? Você sabe o caminho de vida eterna. Você conhece o plano de salvação. Você já ouviu que Cristo veio para salvar pecadores como eu e como você. Que este é você sendo chamado aqui, mas você ainda não está salvo. Será que você um dia será salvo? Será que um dia você encontrará perdão e salvação? Você está a poucas batidas cardíacas para o final da tua vida e você não se importa? Será que você um dia será salvo? Você deve vir a Jesus Cristo, Senhor, enquanto você está vivo, enquanto você sente a tua necessidade, enquanto você pode clamar a Ele. Amigo, por que você ainda não está salvo? Algumas pessoas dizem das suas dificuldades de vir a Jesus Cristo e levantam questões como essa. Mas eu não sei se eu sou um eleito de Deus. Se eu fui predestinado para a vida eterna, meu amigo, você não precisa saber se você foi um eleito de Deus, se você sente a tua necessidade. E se você vê que Jesus Cristo proveu para aquilo que você precisa, você vem a Ele como você está. Se você vê a tua enfermidade na alma e entende que Jesus Cristo é este médico, você vem como você está para a vida eterna. Você não precisa se perguntar se você foi um predestinado para a vida eterna. Algumas pessoas dizem, me falta fé para crer. Eu não consigo crer o suficiente, por isso que eu não vim a Jesus Cristo ainda. Será que você diria isso para o teu patrão, para o teu chefe, quando ele te diz para fazer algo? Eu não posso crer em você, eu não tenho fé o suficiente para seguir essas direções. Salvação não é uma questão de sentir, mas uma questão de obedecer. Ouça essa palavra, vinde a mim. Obedecer, vir a Ele como você está. Outras pessoas dizem, há tantas coisas que me seguram neste mundo. O pecado. Será que é porque você ama o pecado? Então você é como uma criança. Você já viu uma criança pequena que tem um pequeno brinquedo, talvez um pequeno pedaço de pano, um lenço, que essa criança suga desse lenço o tempo todo, que cai no chão, que é sujo, que lava, está encardido, ele não consegue viver sem esse lenço, sem essa coisa quebrada e arrebentada. Será que você se comporta como uma criança e você está apegado a uma coisa que não vale a pena, ao mundo, ao pecado, algo indigno? Será que esse é você? Amor pelo pecado. Algumas pessoas dizem, eu tenho buscado muito, mas eu não consigo encontrar a Deus. Eu tenho buscado, mas eu não consigo encontrar a Deus. É curioso essa resposta, não é? Porque a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo veio a este mundo para buscar e salvar pessoas perdidas. E você é um perdido, e você está buscando a Cristo, e Cristo está buscando o perdido. Como é que vocês nunca se encontraram? Será que você está realmente buscando a salvação? Será que você está realmente buscando a Jesus Cristo, Senhor? Não seja como uma pessoa que está enferma e toma um remédio e fica o tempo todo medindo a pressão e a temperatura para ver se o remédio está funcionando. Creia em Jesus. Creia que Ele é capaz de te salvar e de te transformar. Você vem pela fé, dependendo completamente dEle, sabendo que Ele é capaz, que as suas promessas são verdadeiras, que Ele salva. Lembre-se do que Ele prometeu. Ele prometeu receber todo homem e mulher que vem a Ele de um modo sincero, para receber o perdão e a vida. Aí Ele disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. João 6,37, você deve vir. Venha logo, venha arrependimento é vital. Você vem a Jesus confessando os teus pecados, rogando a Ele por vida, dizendo a Ele, Senhor, esse sou eu, essas mentiras são minhas, esse orgulho sou eu, essa imoralidade é minha, eu não consigo vencer, eu já tentei, aqui estou eu. Diga, eu sou esse pecador. Venha arrependimento, venha como você está. A fé é vital. Fé em Jesus Cristo quer dizer confiança e dependência. Então você se entrega completamente. Você deve dar a si mesmo a Ele. Você vem a Jesus com fé sincera e singela como você está. Você o busca, você o encontra, você é salvo e salvo para sempre. Venha Jesus. Vamos orar juntos.